deputado Bira do Pindaré. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, hoje nós chegamos da triste marca, mórbida marca de 400 mil mortes em razão da pandemia no Brasil. Na verdade, vidas perdidas já deixou de ser estatística há muito tempo, nunca foi. Um fracasso, isso é a demonstração clara do fracasso brasileiro no combate à pandemia. O mais grave de tudo, senhor presidente, é que o ritmo das mortes no Brasil quadruplicou nos últimos 2 meses. Nós tivemos 100 mil mortes em 36 dias. É o ritmo mais acelerado da pandemia desde que começou. O abril e o mês de maio, abril foi o mês mais letal de todos os meses da pandemia até agora, superando inclusive a marca do mês de março. Portanto, é uma situação grave que coloca o Brasil no topo do ranking mundial da média de mortes em razão da Covid-19. E muitas dessas mortes, senhor presidente, poderiam ser evitadas. Nós poderíamos ter poupado muitas vidas se as obrigações do governo brasileiro tivessem sido cumpridas pelo presidente da República. Infelizmente, isso não aconteceu, porque a postura do presidente foi uma postura irresponsável, uma postura insana, uma postura inconsequente, uma postura abominável. Durante esse período, o presidente deixou de fazer aquilo que eram a exigência que do cargo que ele ocupa. Em primeiro lugar, chamou a pandemia de gripezinha. Ele subestimou a pandemia, ele desdenhou da pandemia. Eu me lembro até hoje, quando no início da pandemia, os primeiros meses, o presidente pega um jet ski e sai passeando pelo Lago Paranoá, enquanto as pessoas preocupadas já discutiam e já faziam distanciamento social, usavam máscaras e não tinha vacina e todo mundo aflito, e o presidente passeando no Lago Paranoá de jet ski. Segunda coisa, não respeitou as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Terceira coisa, participou de aglomerações pessoalmente, sem máscara, sem nada, estimulando as aglomerações no Brasil. Quarta coisa, trocou o comando do Ministério da Saúde 3 vezes durante a pandemia. Cada vez que o ministro assumia e resolvia cumprir com as exigências da ciência, ele mandava demitir. Quinta coisa, questionou o uso de máscaras. Sexta coisa, se recusou a contratar vacinas da Pfizer e as vacinas também do Butantan. Ele criou toda a dificuldade para que o Butantan não produzisse a sua vacina. Então, se isso não tivesse acontecido, se essa não tivesse sido a postura do presidente da República no Brasil, certamente muitas mortes teriam sido evitadas e a gente não estaria aqui, nesse momento, ocupando o topo do ranking mundial de mortes em razão da Covid. O que ele fez, então, durante esse período? Primeiro, intrigas. Criou confusão com todo mundo. Confusão com governadores, confusão com prefeitos, confusão com a China, confusão com o Congresso Nacional, confusão com o Supremo Tribunal Federal. Foi a única coisa que ele fez durante esse período, foi criar confusão, porque ele tem uma estratégia clara na cabeça dele para garantir a sua reeleição, é se colocar como um antissistema. Ele que foi produzido pelo que há de pior na política, no sistema político brasileiro, quer se colocar contra o sistema. É uma estratégia eleitoral, o tempo todo, permanentemente. Segunda coisa que ele fez durante esse período, incentivou o uso de armas. Ele estava mais preocupado com a aquisição de armas do que com a aquisição de vacinas. Terceira coisa que ele fez durante esse período, desmantelou a fiscalização ambiental, colocando o Brasil hoje exposto ao mundo na maior vergonha internacional que a gente já enfrentou
em relação à questão do meio ambiente. Aí as queimadas da Amazônia, as queimadas do Pantanal e o sistema de fiscalização totalmente desmantelado no Brasil. Quarta coisa que ele fez, cortes de recursos, cortes na educação, na saúde, e para coroar de êxito a sua trajetória em relação aos cortes, desmantelou o orçamento público da União a ponto de cancelar a pesquisa do IBGE, o censo do IBGE, o censo demográfico, que é obrigatório constitucionalmente. Ainda bem que o Supremo revogou essa medida perversa. Quinta coisa, decidiu colocar o patrimônio nacional para vender. Vender o Banco do Brasil, vender a Caixa Econômica, vender os Correios, vender a Eletrobras, vender a Petrobras, tudo ele quer vender. A Dataprev, o Serpro, todas as empresas que restaram de todo esse período neoliberal, ele está colocando à venda no comando lá do seu ministro Paulo Guedes, que a única coisa que sabe fazer é criar confusão com a China e desdenhar do desejo do povo brasileiro de viver uma vida longa, que é um direito de qualquer um de nós. Então, por tudo isso, senhor presidente, e além de tudo que já falei, também resolveu suspender o valor do auxílio emergencial e reduziu o auxílio emergencial para apenas R$ 150. E, para completar, ignorou completamente as orientações da ciência no que diz respeito à vacina e não comprou as vacinas no tempo certo, e o povo brasileiro está sendo vacinado a passo de tartaruga. Por tudo isso, senhor presidente, nós só temos a lamentar, infelizmente, esse quadro que a gente vive, ser solidário com as famílias, expressar o nosso sentimento de dor pelas perdas que tivemos, mas dizer que estamos de pé e que vamos continuar na luta para derrotar a pandemia e para derrotar Bolsonaro. Muito obrigado, presidente.